de live plays da Academia Brasileira de Omaha. A gente vai estar jogando uma sessão aqui no Kaká Poker, né? Então essa série aí está acontecendo em parceria com o Kaká Poker. Então uma série que começou alguns meses atrás com o Baruf, e como os meninos viajaram para fazer essa temporada de WSOP, eu assumi aqui o comando, né, o controle da, da parte de live plays, né? Então vou estar jogando aqui no Kaká Poker, 3 telas, trocando ideia com vocês, discutindo mãos, tentando acrescentar alguma coisa aí à linha de jogo de vocês. Eu já deixei separadas algumas mesas aqui, sem mais delongas. Aí começaremos o grind. Então, o jogo que eu escolhi para jogar hoje é um jogo que vai ficar entre um 2 e a 2-4. Eu acredito, pelos feedbacks que eu venho recebendo assim no chat, nos comentários, nessas últimas transmissões, que é a maior parte do field, né? A maioria de vocês joga limites parecidos, né, com esse, e com alguns também jogando 51. Eu não tive muitos relatos ali, eu até tentei trocar uma ideia pelo chat, né, se tinha o pessoal que jogava a 5-10, jogava limite mais caro, mas ninguém comentou nada. Então a gente fica aqui, eu, né, decidi que seria ok a gente trocar ideia sobre o limite que a maioria do pessoal já está jogando. Assim eu posso ajudar no que diz respeito aí a observar algumas coisas do field, né, como eu estou pensando o jogo, como eu estou construindo a minha estratégia, né. Então atualmente eu jogo os limites regulares aqui no Kaká Poker de 2.5, né, um 2 e 2.5, que seria equivalente a 5-10 e 10-20. No PP Poker, nos outros aplicativos eu tenho jogado também a 5-10 e a 10-20, né. Então estou fazendo essa subida aí de limite. E aí eu vou jogando um limite um pouquinho menor aqui pra gente ver que, assim, pra deixar claro, né, que independente do limite que você esteja jogando, é sim possível ser lucrativo, né? Ser lucrativo em Omaha 5 cartas. É totalmente possível você viver do jogo, né? Então, bora lá ver umas mãos, ver uns spots, selecionar algumas mesas. Field super tranquilo aqui, aparentemente, pelas stats dos meninos. Um field mais recreativo, né, de forma geral. Então aqui claramente a gente tem 3 jogadores recreativos nessa mesa, o que já acaba sendo aí uma raridade de se encontrar, né, em outros lugares. E aqui no Kaká Poker a gente tem uma oferta, está tendo uma oferta excelente desse tipo de jogo, tá, turma? Vamos lá. Eu tenho um delayzinho aí de 3 minutos, então estou ao vivo desde agora, né? Mas na verdade já estava ao vivo. Eu vou vendo as mensagens no chat. Daqui a pouco com certeza o Baruf aparece por aí. Vai trocar ideia com vocês também ali no chat. 10-5 dama. Vou foldar esse big blind contra o cara short, porque é uma mão que está bem dominada pelo range dele. É um cara que está abrindo poucas mãos. Então por esse motivo eu acredito que seja um fold. No meio do caminho. Contra um jogador comum aí eu defenderia, estando mais short. Ele é um cara que, por mais que ele jogue muitas mãos, a gente consegue observar aí pela característica de como ele constrói o range, que ele abre pouco, né? Então ele provavelmente vai dar bastante call, vai dar uns limps, mas o open raise dele é mais restrito. Pessoal, eu aguardo o feedback de vocês aí, se possível, sobre o áudio, sobre o vídeo. Pra ver se tá tudo ok aí, se tá saindo certinho, se eu tô falando chiado, né? Sempre bom dar aquela conferida. Então fique à vontade aí se vocês puderem me ajudar com isso no chat, já é de grande valor pra mim. Hey, a gente começa com o open aqui do botão. Então aqui é o jogo de 1-2, né? E aqui seria um jogo de 2-4. Depois eu posso pegar um joguinho um pouco mais caro também, posso pegar um jogo um pouco mais barato. Eu aceito sugestões aí de vocês também, turma. Aceito sugestões. Aqui é um 2, um jogador no blind. Bom, também um cold call de um jogador regular. A gente tem uma linha de c-bet aqui. Como ele está do small blind, é um range razoavelmente forte. Nesse board de two-tone eu vou para uma c-bet 2/3. A minha ideia aqui é pressionar fold mesa 3. A minha ideia é pressionar flop e turn.
nesse turn em específico, eu não vou seguir apostando, tá? Eu vou abortar porque abriu um flush draw, um possível flush draw aqui do As, então eu acredito que vai ter pouca fold equity aqui mesmo tendo os dois reis, tá, turma? Então eu vou só checar behind e vou desligar a mão mesmo. Vou abortar esse blefe aí. Vou dar check check e vou pegar a informação de com que mão que esse jogador tá me dando check call ali na primeira, né? Combos de rei valete, ele poderia jogar assim. Uma coisa que é interessante aqui, eu não vou dar nenhum tipo de raise, eu não tenho como eu fazer nenhum tipo de movimento aqui, por quê? Porque simplesmente o range que eu quero representar para ele agora teria jogado de bet no turn, né? Eu jamais checaria behind aqui um nuts. Então por esse motivo aí a gente não tem como inventar mesmo com os blockers. O que você pode fazer, o que eu acharia ok, dar o segundo barril. No entanto, sabendo que é um cara regular, já me deu check call, eu acredito que esse 8 aí aumenta o leque de reação dele, tá? Então eu só foldaria. Aí no river ele apostou, não sei do que ele queria arrumar valor. De qualquer forma, eu não imagino que eu teria feito ele foldar no turn, né? Como foi o caso, então ele tinha uma trinca de damas, tinha o flush draw, né? Então ele ia com certeza seguir na linha de call. E aqui eu vou selecionar uma outra mesinha. Fold. Vou pegar uma de 51 aqui, pode ser, né? Deve ser 10, 20 cents aqui, equivale a uma 51. E aí fica encaixadinho na tela. Aí. O Kaka Poker, ele... No Kaka Poker a gente consegue abrir 3 telas simultâneas, né? Não consegue abrir mais do que isso, então também é bacana, né? Você não tem um regular intoxicando muitas mesas assim. Aqueles jogadores que grinders lá que grindam o dia inteiro pegando todo o jogo possível, né? Você tem um espaço melhor, isso faz com que a gente tenha um espaço melhor para fazer table select, claro, isso favorece o recreativo, né? Pro regular, já não sei se o regular com certeza gostaria de abrir 5, 6 telas, né? 7 telas, mas o recreativo ele prefere menos. E aí, como eu falei, acaba intoxicando, né? Call, temos rap, não temos flush draw. Ele se beta pouco. Meu rap é não nuts aqui. A gente tem um check fold aqui nesse flop. Bem tranquilo. Quando roda em check check eu descarto a maioria dos reis fortes, descarto a maioria dos valetes. Mas eu acredito que a minha mão, ela não tem, por não ter blocker nenhum de par ali, eu não tenho como betar aqui, tá? Ele tá mais short, então eu acredito que seja só check mesmo e give up. Ele deu mais um check. Aqui o 10 e 7 faz straight. O dama 10 faz straight. Eu vou dar check e vou torcer pra rodar em check aí. Boa. Por quê? Porque se eu petasse pra tentar conseguir valor de alguma coisa, do que seria, né? Seria o valor de combos que provavelmente ele teria se betado, né? Aqui temos um open mesmo contra short. Então por que eu não aposto nesse river? Porque basicamente eu acredito que se ele tivesse reis bons, né? Rei 8, rei 6, rei valete, rei 9, a grande maioria ele teria já apostado no flop pelo SPR que tá, né? Como ele não fez isso, então eu opto por não apostar, né? Uma decisão um pouco mais interessante aqui na mesa 3. 2 pares, flush em dama, eu backdoor. E uma broca, né? Tenho 2 linhas, uma delas é bet fold pro cara mais short, mais passivo, e bet all in contra o short, e vai ser essa que eu vou seguir, tá? Acho que é uma linha viável, a linha do check raise. Aqui como eu vou foldar pra ele de qualquer forma, eu não preciso betar tão alto, pode ser menor. Quando esse cara mandar aqui, né? Quando esse cara mandasse ali, eu teria uma linha de raise. Completamos o straight, temos 2 pares. O que acontece aqui? Qual que é a curiosidade? Eu espero que todos os combos de valete 10 que eles tivessem, eles saíssem potando, tá? Então, assim que seriam os combos de nuts. Então, aqui eu vou pra bet pot mesmo. Caso eu tomar call de alguém lá, né, de ter trombado aí um nuts, então eu vou ter o escape aí dos fulls, né? O escape aí do flush e dos fulls. E aí no river, check, check, vou tentar levar pra showdown. Opa, acabei perdendo ação aqui na mesa 1, então era um c-bet, tava
olhando os ranges na mesa 3, então acontece. E acabei perdendo a ação. Vamos esperar, será que ele vai fazer alguma coisa aqui contra nós? Esse As Rei Fold. Vou dar só call, né? Vou deixar ele aqui, não tem por que dar raise ainda, ao meu ver. E aí, quando ele dá check, eu acho que vai ficar uma jogada bem esquisita se eu apostar aqui. Acabou que eu me beneficio aí dessa... eu me beneficio aí dessa... de ter perdido a ação, né? Porque agora vai ficar super esquisito se eu resolver, por exemplo, dar uma bet alta aqui. Pode ser que eu ache call de algum flush ali, né, turma? Então vamos lá. Boa noite, Bruno. Fala, Erner, Cícero, boa noite. Eduardo, sejam bem-vindos. Valeu, Fred. Bruno, gostaria de saber o dia que sai o curso. Cara, aí sobre o curso, tem, se você entrar em contato lá com o ABPLO pelo Instagram, eles vão saber te responder melhor que eu, tá? Eu faço parte aí da turma de instrução, acompanho as turmas da divisão de base, mas não trabalho na parte do curso, né? Aí é mais com o Baruf mesmo, o Renato, então eu acredito que daqui a pouquinho ele aparece por aqui, né, pelo chat, pode nos ajudar, Bruno. Check. Aqui eu tenho tenho todas as pontas aqui, né, 2 backdoors. Então eu bloqueio muito as mãos que ele poderia me dar check call ou até raise. Eu vou fazer uma apostinha baixa aqui. Vou dar bet fold mesmo. Eric, dá pra dar check behind? Alguns podem pensar, né? Parece natural. Vou checar behind, não vou me colocar em decisão difícil. Mas por que você vai checar behind se você bloqueia muito das mãos que ele apostaria ali, né? Você bloqueia boa parte do range que apostaria e você não tem... então, assim, não tem... Você pode checar behind? Pode, mas você apostar vai ser muito efetivo, né? Você vai conseguir... desde que não seja um cara que seja muito inventor, daqueles que vão ficar te dando raise com valete 10, né? Com 10 e 9, que é o caso desse. Fechar essa mesa e vou pegar a mesa de 51. Esse rei aqui era call. Na troca de mesa eu acabei deixando passar. E ainda não peguei a mesa. Que beleza, hein, Eric? Começamos a live com tudo aqui. Confirmar. Conseguimos? Agora sim. Achei que eu tinha perdido a mesa. Acredito que esteja tudo alinhado as telas para você. Está sim, né? Então aí, Bruno, sobre o curso, tenho certeza aí que o Baruf vem com novidades, né? Essa temporada aí de experiência em Vegas com certeza vai somar bastante aí nos próximos projetos, então acredito que logo esteja aí. Já tem, se você dá uma olhadinha lá no site da BPLO, pesquisar ali jogar no Google lá o site da BPLO, você consegue, abplo.com.br, você já vai ter informações aí sobre os produtos, né, atuais que estão à venda, e aí você consegue lá entrar em contato com o suporte também para eles te informarem melhor que eu, beleza? Assim, poderia falar alguma coisa, mas eu corro o risco de cometer alguma gafe aí, então deixamos por enquanto. Fold, a turminha tá chegando. Eu tô como eu tinha comentado antes, eu tô com alguns minutos à frente de vocês, mas então se tivesse rolar algum spot que vocês ficarem com dúvida, se vocês quiserem, se vocês jogariam a mão de uma outra forma, fiquem à vontade também para trocar ideia, pra gente conversar, tá? Todo comentário aí é bem-vindo, né? Eric, por que você não CBtou? Por que você deu check? Tem, principalmente em Omaha 5 cartas, tem linhas que podem ter eventualmente EVs bem próximos, né? Então, EV do check, será que se eu CBtar eu vou ganhar dinheiro, mas se eu checar eu também vou? Então, a nossa estratégia ela é toda construída assim em cima de não só de bons EVs, mas de EVs médios muito bons no longo prazo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente vai ter uma linha de jogo bem equilibrada de forma geral, né? Não totalmente GTO, porque não tem sentido você focar 100% no GTO, né? Assim, claro, tem sentido para você entender o que a teoria faz, mas não para na hora da prática você vai ver que os perfis aqui vão influenciar bastante nas decisões. Então, o GTO ele é uma forma de ganhar grana, mas a gente vai também para algumas linhas mais explorativas aí. Fold.
Small Blind. Hoje eu grindei bastante no KK Poker durante o dia. Essa semana eu tenho grindado um pouco no KK Poker também. Joguei umas 2 sessões aqui. Field super bacana. Super bacana. Tá tendo uma race essa semana, turma. Pra vocês assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Então ela é uma competição, né? É um duelo. Informações. Aqui. Deixa eu só foldar aqui. Esse dama-dama de BTN contra um cara que tá abrindo bastante, eu não vou tribetar, vou dar só call. Esse Ais 4-4 aqui contra todo mundo, tendo esse short pra falar, eu vou squeezar já. Ele check, eu vou para uma linha de bet. Então a linha de bet pode ser por valor ainda. Short mandou, facilita bastante a nossa decisão. Ele deu check call. Quando ele dá check call, eu não vou seguir apostando. Eu acho que eu posso estar me value betando numa frequência muito alta. Então vou só checar behind aqui. Nesse flop aqui eu posso ter um slow play. Eu vou para slow play mesmo. Para slow play. Ele bet e eu vou foldar aqui na mesa 1. E vou fazer um slow play, ver se esse jogador do botão resolve me mandar um 8, resolve me mandar algum 4, uma coisa assim, pontas, né? Pra se isolar. Ele não betou flop, então descarto alguns combos de 8. Nesse river aqui eu acho que ele tem bastante reis. Então eu tenho uma linha de bet por valor ainda, né? Ele pode me pagar com os combos de rei dama, algumas trincas, né? Pelo SPR que está criado. Rei, vala, dama 6 e 7 aqui, single, triple suited do Big Blind, eu vou dar call. Então acabei sendo beneficiado aí por esse check no flop, né? O que aconteceu? Ele acabou ganhando um valor ali no turn e a gente conseguiu o river, né? Aqui 2 brocas, flush draw, o top pair, eu vou só pra pot mesmo. Não vou betar menor, já que eu tenho interesse que ele fold algumas coisas. Esse 2 não é bom pra mim, tá? Então vou dar só check mesmo. Vou tentar levar para showdown. E aí ele tinha um sólido lá, nosso amigo tinha um sólido, dama 5, 6 e 2. Então ele tinha o que? Uma broca e um par. Então esse é o tipo de check call que a gente ganha dinheiro. Esse é o tipo de call, né? Tipo de jogador que a gente tem uma oportunidade aí com ele. Ele com certeza vai pagar muito dominado no turn. Então, tudo bem. Já temos a note, né? Já temos a note, então fica mais registrado aí a capacidade desse amigo ali de fazer uma gracinha. E aí, como eu tava comentando naquela mesa 2, né? Então, uma mão, o jogador tava, esse cara tá do BTN jogando uma mão que não deveria, né? Então uma mão bem fraca, assim, pro cenário criado. Tem um short in win, eu squeezei, enfim. E aí no flop eu checkei behind, ele encontrou um valorzinho, eu betei baixo no turn, com a trinca, né? Justamente pra quê? Porque eu tinha certeza absoluta que se ele tivesse um combo de rei, né? Que ele acertou esse rei agora, ou até que ele tenha feito 2 pares, né? Ele iria se engatar e foi o que aconteceu aí. No river ele acabou pagando com a trinca. Bora lá. E aqui a promoção que eu tava falando pra vocês, né? Aqui a race, né? A race semanal, então. Do dia 24 ao dia 2. Então é uma competição aí que acontece, né? Um 10k. Um ranking, né? Então é um ranking dividido por países, eu acredito. E aí, nesse ranking aqui, os primeiros, né? O pessoal que mais jogar e o pessoal que mais grindar, ele vai recebendo. Então tem aqui, o cara que mais grindou até agora recebe $2.000 e os 50 primeiros recebem pelo menos $30, né? Que não é nada difícil de alcançar isso aqui, tá, turma? Porque é perto do volume que eu faço geralmente essa semana aqui. Eu não tô volumando tanto e tô bem próximo aí já de entrar ali no ITM da Race, então bem bacana. É dinheiro de graça, né? É dinheiro para você grindar. Além desses tem o ranking diário, né? Então, para quem joga até 51 aí,
tem um ranking que paga até $100 por dia. Para os 8 primeiros recebem, né? E aí tem para quem joga de 2 ou mais também. Aí vai para $200 por dia. $200 por dia ajudaria, né? $200 para grindar. As dama 3 e 4 é uma composição que eu vou querer jogar, mas aqui não fora de posição, não contra o EP abrindo, então essa aqui eu vou só foldar. Uma composição de mãos que a gente vai querer jogar muitas vezes, mas não nesse cenário em específico contra um jogador do EP que abre poucas mãos. Então, quando eu tenho um cara como esse perfil aqui abrindo, turma, e tem uma mão que é As, Dama, Vala 4 e 3, e eu começo a pensar no range que eu espero que ele esteja abrindo, eu vou ver que vai ter muitos combos de As, Dama, Vala 10 e 9, As, Dama, Vala 6 e 7, As, Dama, Vala que dominam a minha mão, né? Da mesma forma que tem As, Rei, Rei, Valete, As, Rei, Dama, As. Então o range de EP ele é muito forte. Aquela composição ali, ela vai, digamos assim, ela vai conflitar com as mãos dele e ele vai ter uma vantagem. Além dele já ter essa vantagem natural de equidade, que eu imagino que tem, além de ele ter essa vantagem de polaridade lá na mão dele, ele ainda tem a vantagem da posição, né? Então, assim, a gente tá, para esse cenário, a gente tá bem mal aí, com composições semelhantes àquela ali, né? Então, eu vejo o pessoal, às vezes, overvalorizando essas composições de small blind, esquecendo da posição e esquecendo que tem um outro jogador abrindo lá, né? Então, claro que ele constrói o range dele diferente de mim, né? Eu construo de uma outra maneira, mas se a gente vê por stats de Open, as stats são bem parecidas. A gente está abrindo as mesmas mãos, assim... Não as mesmas mãos, mas mãos muito próximas, né? Fold, fold. MP fold. Big blind aqui versus o bet do botão que limpou. Só fold também. E aí eu aguardo vocês, se vocês quiserem, se tiverem uma proposta aí pra gente pegar um outro jogo, comentem aí, deixem. Boa noite, Alcir. Pode comentar aí que a gente pode pegar. Daqui a pouco tem o pessoal que joga mais 51, né? Tem mesinhas de 51 rolando aqui. Tem mesas de 51 acontecendo, né? No caso, 51, 10, 20 cents, né? Porque a gente tá jogando aqui em dólar. Fold, fold. E o jogo tá acontecendo, né? São dois, o pessoal tá me mandando bala mesmo, ó. Um As e o outro Dama Valete. Ok. Ok. Fold As ruim, né? Mãos que não entram no range. Posição inicial. Questões conceituais que a gente trabalha aí diariamente, né? Sobre construção de ranges, posições, as dinâmicas e as características de jogadores que vão influenciar na nossa tomada de decisão. Então é tudo coisa que você pode encontrar aí na Academia Brasileira de Omaha. Curiosidades sobre ranges, curiosidades sobre como montar seus ranges lá. Fold, fold. Acaba que para nós que estamos no dia a dia, né? É tudo muito natural, então falar sobre ranges, falar sobre interações é uma coisa bem comum, né? Às vezes a gente pode acabar deixando de passar alguns detalhes por ser natural. E aí também, Eric, não entendi o que você falou, esse termo que você usou, por que motivo que você falou isso. Fiquem à vontade, explorem isso, tá, turma? Óbvio que lá atrás, quando eu comecei a jogar, eu não tinha... Aqui fold. A gente não tinha essas oportunidades, né, de poder estar vendo, embora já tivesse algumas lives que o Baruf fazia jogando 15:30 na época, eram diferentes do formato atual, né, e também não aconteciam na frequência que acontecem toda a semana, então de vez em quando ele fazia uma série de lives e eu não tinha assim, eu não tinha a inteligência ali, não tinha entendido que eu poderia usar isso como uma forma de estudar, né? Uma forma assim de tirar as dúvidas. Então, embora eu não esteja falando com vocês ao vivo, a gente pode tratar quase como uma aula, né?
Eu tô tentando repassar um conhecimento, tentando passar um pouquinho do que eu penso, né? Então, se eu tivesse, assim, com certeza lá atrás, se a gente tivesse essa oportunidade, porque não basta ter oportunidade, tem que você identificar. Então, lá atrás, tinha uma oportunidade que era falar com o Baruf de vez em quando, né? Algumas semanas a gente conseguia falar, mas a gente não aproveitava, ficava só assistindo, não trocava ideia, tinha vergonha de perguntar. Não tinha, na verdade, assim, eu não tinha me tocado que era possível, né? Usar como uma ferramenta de estudo essas live plays. Então, geralmente eu consumia o conteúdo gravado, né? Aqui a mesa formou, mas eu vou foldar. Só check fold, né? Broca, 8, não evolui para lado nenhum. Um open um pouquinho mais forçado. Não tinha dado nenhum open contra ele ainda. Fold aqui no botão. E o jogo acontecendo. Aqui a gente já tá razoavelmente up aí. Conseguimos um buy e um pouquinho. Aqui a gente também ficou up nessa mesa 3. Na mesa 2 ainda não, né? Mas na paciência, trabalhando aos pouquinhos, identificando aí os jogadores. Um cara que tá... A gente tá numa posição da mesa bem legal, né? Então a gente tem dois caras... A gente tem dois caras aqui com linhas com certeza recreativas e agressivas, né? Então aqui a gente sentou imediatamente à esquerda desses dois. E a gente pode ter se beneficiar de alguns cenários, né? Seja aplicando tribets, seja também dando cold calls e jogando post-flop em SPRs maiores. Então a gente tem aqui o assento, né? A sua posição na mesa ela é bem importante. Bem importante. Fold. Cutoff também fold contra ele. Esse cara abrindo bastante, né? Quando ele tá abrindo muito do EP, eu não vou modificar meus ranges. Pelo contrário, eu posso... se eu resolver modificar alguma coisa, vai ser tribetar um pouco mais, né? Mas não vou ficar dando muito mais call, assim, né? O range de cold call aqui do cutoff, do MP, vai ser... não vai mudar muito. Mudar pouquíssimo, né? Já o range de tribet ele vai aumentar um pouco. Por conta das mãos que ele abre. Então, se ele abre muito, eu não preciso de componentes tão fortes assim para estar dominando ele, por isso eu aplico um pouquinho mais de tribets. Eu não jogo 6 cartas, Bruno. Nunca joguei, tá? Nunca cheguei a sentar na mesa para jogar. Então, quando lançou, né? Desde que lançou, no momento em que lançou esses 6 cartas, nesses últimos 3 anos, assim, eu acho que 6 cartas deve ter mais recente que isso, né? Eu tenho ficado bem focado ao 5 cartas mesmo, né? Nem o 4 cartas também não tenho jogado e não sentei na mesa para jogar. Embora quando a gente estuda conceitos, né, de poker e teoria sobre ranges, teoria sobre o pré-flop, a gente consegue com certeza adaptar, né, a essas modalidades de PLO. Claro, com alguns ajustes que precisam ser feitos, mas eu não creio que a gente vai ter grandes dificuldades para adaptar se um dia for o caso de resolver jogar 6 cartas, por exemplo, né? Se a oportunidade estiver boa, por que não, né? Então hoje a gente tem bastante coisa ainda para explorar nos 5 cartas e tem, não sei se vocês acompanharam lá os stories do Baruf em Vegas. Esse ano a WSOP teve o maior torneio de Omaha do mundo, né? E também, segundo o Baruf, segundo os meninos que a gente conversa aqui, né? Vegas está... o Omaha está dominando aí. Tem muito mais do que tinha anteriormente, inclusive de 5 cartas, né? Então eles estão indo... Pode ser que eu esteja errado, talvez o terceiro ano deles em Vegas. Eu acredito que seja o terceiro ano deles em Vegas. E aí eles estão acompanhando essa progressão, né, do Pot Limit Omaha no field americano lá. Então o comentário é que o Omaha está dominando. A galera do cash game está preferindo jogar. Claro, lá o Texas Hold'em é tradição, né, tradicional, mas a galera está jogando bastante Omaha. Qual a crença mais importante que você teve e impactou no seu jogo? Fala, Jean.
Cara, eu não entendi bem essa questão de crença, de pensar. Pode ser que seja assim, talvez uma virada de chave, ou uma coisa que eu descobri é que me fez dar um salto aí de alguma maneira. Hum, Cara, eu acho que uma das coisas que me fez mudar meu pensamento em relação ao jogo. Da parte técnica, claro, a gente vai vendo tanta coisa da parte técnica que é difícil pensar assim. Hum, Quando eu comecei, por exemplo, assim, é, descobrir que a dinâmica do poker ela se constrói em cima dos blinds, né? Então, assim, eu acho que entender como as dinâmicas pré-flop funcionam, por que que você abre menos do EP e por que que você abre um pouquinho mais do MP, ou por que você abre um pouquinho mais de cutoff, qual que é o objetivo do steal, né? Quando a gente diz respeito a pré-flop, quando a gente diz respeito a pré-flop, ah, acho que ter entendido como as dinâmicas funcionam. Então eu estou numa posição aqui que eu vou atacar um range, né? Então isso aí eu acredito que foi é, um divisor de águas lá no início para mim conseguir começar a construir é, linhas coerentes, né? Rei 3, Eric, dá para dar check? Até dá, mas você não tem muita cuidado a realizar, tá, turma? O cara é tight lá, então compensa dar um betzinho baixo. Esse rei de 7-7 é só fold, aqui é só fold também. No que diz respeito a pós-flop, tem algumas questões recentes, né, que, bom, deixa eu pensar, polaridade, eu acho, entender um pouco sobre a textura dos boards, o que é uma c-bet, quando aplicar a c-bet, o que é uma c-bet polarizada, né, entender essa questão de polaridade aí, eu acho que é bem bacana. Foi uma das coisas que modificou bastante a minha forma de jogar. Mas se a gente for parar para pensar assim, sendo bem honesto com vocês, eu acredito que as maiores evoluções elas acontecem, óbvio, na parte técnica, mas muitas das evoluções assim que vão transformando o jogador de poker, elas estão relacionadas à evolução pessoal mesmo, tá? A evolução como ser humano ali, seja no que diz respeito à paciência, seja no que diz respeito à disciplina. Então eu acredito que é, teve com certeza muita evolução técnica. Eu não, enfim, eu comecei sem saber nada, né? Não que eu saiba muita coisa hoje, mas eu comecei sem saber absolutamente nada de Omaha e de Omaha 5 cartas e fui construindo fui aprendendo com os meninos da academia, discutindo mãos. Então, é, você se expor assim a essas oportunidades também faz parte do processo, né? Então, realmente tem bastante coisa relacionada à parte técnica, de mudanças assim, viradas de chave. É um pouquinho difícil de saber qual foi a virada de chave da parte técnica mais importante, porque é, eu tô há 3 anos e meio, né? Então, diariamente, assim, semanalmente, a gente tá. Pra gente que joga em time, né? Que tem essa oportunidade de estar discutindo mãos o tempo todo, basicamente semanalmente a gente consegue encontrar um furo na estratégia de alguém, consegue é, achar uma opção, né? Tanto o Baruf como o Renato, os meninos do time ali, eles estão sempre muito atentos ao que está acontecendo com o jogo, como o field está se comportando. Então a gente está sempre vendo coisa nova, né? Então é difícil de ver qual foi realmente a grande virada assim no que diz respeito à parte técnica, mas eu diria que o principal assim de tudo é entender como funciona o pré-flop, entender as dinâmicas pré-flop. E isso eu acho que assim é a base para tudo, né? O pré-flop ele acaba sendo a base para você construir uma estratégia de c-bet, por exemplo, para você entender como os ranges estão flutuando em cada cenário e aí para pós-flop entender a polaridade, né? Entender a polaridade e a distribuição de equidade para saber se você está na frente em relação ao range. Claro, o uso do Odds Oracle, né? O uso do Odds Oracle é marcante assim também, né? Começar a simular mãos e clareza sobre equidades, então para mim é indispensável. Talvez se eu pudesse
fazer um marco, né? Dois marcos assim seriam esses. Entender as dinâmicas pré-flop, e o segundo é entender. Aqui é um open ainda contra Straddle. E o segundo seria entender, ter uma clareza sobre as equidades, né? As rei vala 4 contra o botão é tribet. Contra o botão temos uma tribet. As rei duque. Então vou para uma c-bet baixinha aqui. Cold call na mesa 1. Então você betaria minhas trincas, você betaria alguns flushes. Fold. O meu range aqui, como é small blind contra botão, ele não é só trinca, tá? Então ele tem flushes também. Wrap, fold check. Fold. O meu amigo não gostou muito ali da minha... Não gostou muito daquele tribet pot que a gente jogou, né? Vou foldar. Mesmo sendo wrap, tá? Esse jogador, ele é um cara que joga muitas mãos, mas ele não é um cara que tem um pós-flop que pressiona muito, né? Então, eu vou só foldar nesse flop aqui. Poderia mudar a minha estratégia desde que fosse HU contra ele. Aí eu teria uns check calls, poderia talvez blefar quando batesse ouros. As damas 5 e 2. Eu vou foldar porque eu vou pegar a informação de como esse cara vai jogar. O mais certo é jogar sempre posição. Eu não entendi bem o que você quis dizer ali, Bruno, com isso. As 10, vala vala. Não entendi bem essa sua pergunta aí. Fold, fold. Eu também não sei se eu consegui alcançar ali o que o Gia tinha perguntado. Vou mudar o chat aqui. Fold, fold, fold. O André perguntou ali qual software está usando para o HUD. No KakaPoker, eu não uso, a gente não tem, né, um HUD de apoio. Então, mais uma questão aí que você que ajuda o field recreativo, né? Então a gente não consegue fazer essa análise massiva aí da database, né? Então isso aí acaba favorecendo aí, beneficiando o recreativo. Aqui com incentivo a mais eu vou tribetar, tá, turma? Eu ainda não quero ter essas composições aqui no meu range de tribet, embora contra ele seja bem ok, porque eu tenho mais alguns jogadores para falar. Eu acho que é assim, bem em cima da linha, tá? Bem meio do caminho, por ser um cara bem luz e abrindo. Deixa eu pensar. Eu vou foldar essa aqui e vou deixar separado. Eu não vou querer dar call contra ele e tribetar. Eu não quero incluir essas composições no meu range de tribet aqui de cutoff contra EP. Embora eu possa fazer essa adaptação contra ele, eu acredito que a gente precisa ainda assim ter pelo menos um suited em dama, tá? Pra gente não marginalizar muito. Então aqui eu não uso... acaba que os HUDs aí, né? Não pegam as mãos que você joga no KakaPoker, tá? Então, o único HUD que você consegue usar, né? A única assistência que você tem é do VIP mesmo, para ver as stats ali. Tem uma noção sobre os perfis, né? Então, nossas únicas informações. O Arthur perguntou qual é a diferença do PLO 4 pro PLO 5. Então, cara, como eu tinha falado, nos últimos 3 anos e meio eu tenho estudado exclusivamente PLO 5 cartas, tá? Quando eu entro no time, a gente estudou, a nossa base teórica, ela foi em cima do 4 cartas, que era o que a gente tinha acesso a GTO, por exemplo, tinha acesso a ferramentas que nos auxiliavam aí. Então, a minha base teórica lá atrás, 3 anos e meio atrás, ela foi construída em cima da experiência que os meninos tinham em Omaha 4 cartas. Porém, eu estudei exclusivamente 5 cartas. Já era uma adaptação que eles fizeram para 5 cartas. Então, eu realmente nunca fui a fundo na teoria do 4 cartas para entender quais seriam ali
as maiores diferenças, né, entre os jogos. Open Call, Tribet, né, aqui, Deep Stack. Se eu der Call, será que ele vai me dar Raise? Porque se eu der Raise aqui, eu tô bem Deep. Eu vou dar só Call. Creio que seja Call ainda, não dá pra foldar. Deu bet, eu tenho flush draw, não tenho par. Dá pra mandar já? Tá bem deep aqui. Eu vou tentar só isolar, tirar outro jogador ali da mão. Apertar meio pote. Já tô indo pra uma linha aqui esquisita. Uma jogada que acontece pouco, né? Então, ok, consegui tirar lá. Se eu fizer ele foldar um 5, se eu fizer ele foldar algum 9 já tá ótimo também. E aí o que a gente tem que chamar? Espadas. Essa aí é boa. Fold, fold. Fala Vini, boa noite. GL. Então, Arthur, aí eu não sei se eu consigo responder assim, não sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder isso, né? Qual é a maior diferença que eu observo? Talvez com alguns estudos aí sobre PLO 4 cartas, eu prefiro realmente não arriscar, tá? Prefiro realmente não arriscar. Embora eu tenha certeza absoluta que a adaptação é rápida e eu consigo usar algumas coisas que eu utilizo, boa parte da teoria que eu utilizo, eu conseguiria utilizar no 4 cartas, né? Então, inclusive, conversava hoje com o Renato, os meninos estão em Vegas e eles estão jogando na grande maioria 4 cartas, quando encerra o 9, a dama, backdoor, vou dar só check. Então esse small blind está dando bastante call. Vou seguir ali de check, vou só tentar levar para showdown mesmo. E aí vou pegar a informação de que mãos que ele está jogando. Ok, esse dama eu vou para open fold. Então em Vegas os meninos que atualmente que estudaram comigo, né? Estudaram comigo a teoria de 5 cartas. O Renato estudou 4 cartas também, mas os outros meninos que estão lá, o Otávio, o Túlio, já são das mesmas turmas que eu, né? Então a gente já estudou teoria de 5 cartas e eles estão adaptando super bem aí ao jogo, né? Já é o terceiro ano que eles jogam 4 cartas. Então eu acredito que possa sim fazer algumas adaptações, mas sendo bem sincero, mano, eu nunca joguei, tá ligado? Nunca joguei o 4 cartas, assim, de dizer. Bom, eu lembro que eu joguei pra entrar no time, né? A gente tinha que mandar um vídeo pra participar durante o processo seletivo, a gente mandava um vídeo nosso jogando, né? Mas depois disso eu não joguei mais 4 cartas, Arthur. Não sei se você joga, se você jogar e se você observar, pode ficar à vontade para comentar o que você acha que. Eu te devolvo a pergunta, tá? Qual você acha que é a maior diferença, assim? Eu acredito, se a gente for pensar em pré-flop, eu acredito que no Omaha 4 cartas dá pra jogar mais mãos, tá? Dá pra você jogar mais mãos que os 5 cartas. Fold, fold. Nos 5 cartas, assim, você acaba tendo que jogar ranges mais tights, né? De forma geral. Porque os pots vão ser mais multi-way, eu acho, que no 4 cartas. Então no 5 ali é mais fácil de alguém ter alguma coisinha. É isso, mano. É isso mesmo, Jean. É paciência mesmo, trabalhar e consistência. Tentar buscar nessa consistência. As rei 8-6, vou só foldar. Claro que a gente fala, né? É muito importante ser consistente, é muito importante ser disciplinado, mas a nossa batalha, nosso objetivo aqui, né? O meu objetivo é bem parecido com o de vocês, é conseguir transformar em ações essas palavras, né? Porque o discurso, ele é fácil, né? Você precisa se organizar, você precisa você precisa ser disciplinado, mas aí na prática o cara não consegue, não tem jeito, o cara não se organiza de jeito nenhum, né? Então como eu até tinha falado com o Baruf, eu falo pra vocês e tô falando pra mim muitas coisas, né? Então, tem que fazer a table select, tem que ter paciência, às vezes você acaba negligenciando alguns desses fatores que você mesmo fala, né? Mas claro,
com o passar do tempo, conforme a experiência vai chegando, você vai ficando mais... a ideia, né, o objetivo é que você reduza, né, essas oscilações e fique cada vez realmente mais centrado aí dentro do objetivo. Fold, fold. Então, acaba que sem ações tão interessantes até o momento, né? Sem ações tão interessantes. Essa mesa de 51 aqui é uma oportunidade boa, né? Mas até agora não ventou para o nosso lado. Talvez trocar essa, será? Trocar alguma delas. Aqui o jogo está mais parado, né? Então eu tenho o cara um pouco mais tight, o cara mais tight, dois jogadores tights, um pouquinho mais loose. Vou encontrar uma outra mesa aí que possibilite mais ações, né? Ou trocar só essa aqui mesmo. Open, mesmo para size baixo, eu vou acabar só foldando, tá? Defenderia se eu tivesse um suíte de valete, pelo menos aqui. Então essa aqui eu vou acabar só foldando. Mais um fold, nem mesmo em gap eu não vou abrir contra ele. Esse rei também eu não vou querer jogar. Fold. E aí do BTN a gente troca de mesa. Vamos ver se tem mesas disponíveis aqui. Tem uma mesa de 51. Será que tem um jogo bom aqui pra gente? Temos um jogo bom? Temos um jogo, um cara bem agressivo, um cara regular. A gente não tá tão bom o jogo, mas a gente tem uma cadeira bem boa aqui. Call, ele open. Só fold, tá? Eu acredito que ele pode estar jogando mais mãos do que deve nesse momento, pelo contexto. Então acho que ele tá... ele acabou perdendo aí alguns spots. Open, call, call. Call, né? Isso aqui é call, fechando a ação. E aí, engatamos, né? A não ser que nesse SPR aqui, overpair, flush draw e wrap. Aqui, se dois mandarem... Será que tem fold quando dois mandarem? Aí vai ser uma decisão bem interessante. Quando dois mandarem, eu talvez tenha fold, mas aqui com certeza não tem. Então, ele tinha o quê? Ele tem um 7. A gente tem um vala-vala. Mas deu ele, paciência. Vamos para a próxima. Então, uma mão que acaba tendo que dar call contra ele, pós-flop acaba tendo que defender também, e aí a gente acertou um flop dos melhores, né? Mesmo que algumas vezes a gente não vá estar correndo tão bem, nesse caso aqui a gente estava, porque nós temos um rei e nós temos valetes que seriam outs dele, né? Então esse 8 ali deu bastante equidade para nós no turn e acabou não segurando. Aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. As rei, mesa 2. Aqui só foldar na mesa 3. Eu tô usando aqui. Aqui é só call, tá, turma? Não squeezar. É só call. É um as rei razoavelmente fraco ainda. Então, só call. Ele é fraco por quê? Porque faltam componentes de conexão, principalmente, né? Então, acaba que ela é uma mão muito limitada. Então, com essas mãos muito limitadas, como a gente está do Big Blind, está fechando a ação, não tem ninguém para falar, convém que a gente jogue mais para trás mesmo. O jogador deu check, o outro cara lá deu check. Então, aqui para mim a gente tem uma linha de bet bem clara, tá? Com o rei careca. Por quê? Porque eu espero que esse jogador bete a maioria dos ases de clubs que ele tem no flop. Eu espero que esse outro jogador lá também bete a maioria dos ases. Então eu não espero que tenha as de clubes na mão de nenhum. E eu tenho uma linha de transformar em blefe aqui a minha mão, tá? Então, check flop. Eu jogaria assim o meu flush nuts. E se eu não espero que ele jogue daquela forma o flush nuts, então esse meu flush em rei, ou esse meu rei careca, tem o mesmo valor que um flush nuts, né? Então, é mais ou menos assim a minha linha de raciocínio, né? Lembrando, foi check, check, flop. Esse cara em posição apostaria... acho que esse exercício é bacana, né, de se fazer. Talvez é uma coisa que possa não ser tão natural para todos. Você vê, será que eles apostariam flush nuts? Eles vão dizer, não. Com certeza, alguém apostaria, um dos dois, né? Bom, então aquele meu rei careca, ele acaba ficando muito forte. Porque embora eu possa tomar o primeiro call
de alguns flushes, dificilmente eles vão aguentar o segundo barril, né? Dificilmente eles vão aguentar o segundo barril no river. Então a gente tem um spot bem tranquilo para blefar aqueles dois pares ali, né? O que não pode fazer, ao meu ver, é betar aquele meio pote e não barrelar no river, né? Porque você sabe que ele não tem o nuts. Aí você vai dizer, Eric, mas eles são muito pagadores, assim. O seu bet pot não precisa passar tanto assim para ser lucrativo, né? E você representa um range muito forte. Você não está inventando nada, você não está querendo mudar a roda. Você está fazendo o que o seu nuts faria, tá? Você está fazendo exatamente, você está jogando exatamente como você jogaria o seu combo nuts. Então, tá tudo bem aí, tá seguindo uma linha de jogo coerente com a sua estratégia geral. Fold e acaba puxando ali bons blinds, né? Se a gente for ver no final ali, a gente acaba puxando 20 blinds no pote, né? Que deu, então, um detalhezinho aí, né? De ver que, bom, o nuts, alguém teria apostado. Que dá pra fazer isso where? Não convém, né? Assim, acho que o rei careca ali, eu faço isso porque eu tenho o rei careca. Se eu, mesmo sabendo que ninguém tem o nuts, né? Mesmo acreditando, porque pode ser que um deles ali foi muito criativo e checou, né? Mas acreditando que nenhum deles tem o nuts, mesmo sabendo disso, eu não vou ficar atacando air, né? Não vou fazer isso sem nada ali. Não vou fazer isso com valete careca, por exemplo. Então eu vou fazer isso com o rei mesmo. Com alguma informação do player, talvez com a dama careca, né? Mas vou ser bem seletivo ali com o rei careca, com certeza. Com os outros, depende das informações complementares que eu tiver das ações, né? Informações que eu adquiri aí justamente jogando, né? Trocando ideia, trocando fichas aí. Vala 10, 10 e 7, call, né? Cold call. Aqui um 7, o 10, 10, 2 redraws. É check, tá? Quando ele aposta aqui eu não vejo um bom cenário. Então é check para check fold mesmo. Para me dar um check call eu precisaria que a minha mão necessariamente evoluísse para alguma coisa. Exemplo, um 9, 5 e 3, né? Eu poderia dar check call. Nessa dama a minha mão quer jogar de pote mesmo. Ele me deu call. Esse valete aqui, eu tenho valor contra alguns combos e não tenho contra outros. Eu vou ver se ele inventa. Não inventou. Mas aqui eu acho difícil que ele me pague com dama 3, com dama 5. Talvez ele me pagaria com dama 8. Talvez, então eu deixei aberta essa oportunidade aí pra ele tentar blefar aquele, nesse valete, né? Tentar representar um straight aí, quando ele tem, por exemplo, uns combos com dama 9, uns combos com dama 10 talvez, né? Que ele possa querer transformar em blefe. Tem a oportunidade. Assim, fica um meio do caminho, né? Com certeza é mais fácil ele blefar, olhando pra quem é o jogador, pro perfil ali, um pouquinho mais agressivo, do que ele me pagar, né? Então, por isso eu dou o check. E essa ideia, né, de quando dar check, quando apostar ali por valor, ela também depende de informações, né? Essa aí é uma das habilidades que o jogador de poker ele precisa, eu não sei se isso com certeza é trabalhado, né? Com certeza é possível você trabalhar isso diariamente, mas você precisa ter assim uma perdi a palavra, tá? Mas você precisa ter ali uma noção assim de percepção, você precisa ter uma percepção um pouquinho melhor de quem é o cara. Isso vai fazer diferença ali na hora de tomar essa decisão que envolve bastante blind, né? O river, ele é um cenário que... O river é street que envolve um EV grande, né? Então, assim, quando a gente fala de single raise de pot, né? Você errar um call, ou você value betar, você foldar um bom fold, né? Com certeza ele ganha bastante grana. Da mesma forma que você conseguir value betar ou blefar, você consegue ganhar bastante grana. Então um exemplo ali é aquela mão que eu comentei agora há pouco do as careca, do rei careca, né? Ali são 20 blinds, né? Se a gente fosse pensar em c-bets, precisa passar bastante c-bet para equivaler a uma jogada como aquela, né? Então é importante ter cuidado, porque quando você não consegue executar, ou quando as coisas dão errado, quando aquele cara me dá call lá com um flush aleatório que ele tiver, né? Eu também vou perder muito mais, então é importante ter essa atenção. Open, tribet, call, eu vou meter bala com esses eyes aqui.
torcer pra esse jogador do Kotafe foldar e o BTN chovar. Que aí vai ser um cenário muito bom pra nós. Chova. Vai lá, esse é o seu momento. Esse é o seu momento. É. Quando ele dá só call assim, a gente fica bem no... SPR1, blocker do flush, 2 pra falar. Eu vou dar um bet baixo aqui. Deixa eu pensar como jogar. Eu vou dar um bet baixo. Vou pagar esse cara e vou foldar se os dois entrarem. Vou betar 40 aqui. E se for HU, provavelmente vou pagar os dois. Vou betar aqui esse size. Call. Nosso amigo lá deu só call em posição e o outro chovou. E aqui eu vou ter um fold, então. Espero ter economizado alguns blinds com essa ação. LC bet, eu call. Ok, não vou dar raise ainda, né? Vou controlar esse pot, tô em posição. Não vou querer acelerar. Então o showdown que a gente achou uma mão bem bizarra aqui. E o outro tinha as lá também, né? Então conseguimos economizar alguns blinds, né? Batendo o olho dá vontade de dar pot GL. Com certeza HU seria a linha, né? Mas aqui como eu tô 150 blinds deep, tô 200 blinds deep, né? Em relação a esse oponente aqui. Ele é um cara que joga super... Assim, embora ele jogue muitas mãos, pelas stats dele, eu acredito que ele jogue um jogo bem honesto, né? Ele c-beta pouco, ele folda pouco pra c-bet, mas pelas linhas gerais ele não é um jogador agressivo, ele não é um cara inventor, né? Então aquele meu bet baixo ali, ele funciona como um norte, assim, pra pegar algumas informações, né? E aí eu economizo blinds em alguns casos. Eric, mas tá SPR1, né? Não convém só potar. Então HU sim, né? HU só pota, encerra a mão. Com certeza vai ser um bet muito lucrativo aqui com aquela minha mão. Mas contra 2 eu ainda consigo perder menos algumas vezes, né? Então, dá pra fazer 40, dá pra fazer... Eu não faria tão baixo assim pra não dar muito incentivo pra eles mandarem. Mas esse size de um terço ali... um quarto, né? Um pouquinho mais que um quarto, entre um quarto e um terço, ele consegue cumprir a função ali que eu gostaria, né? Por isso que eu utilizei. E aí eu pergunto pra vocês aí, como vocês jogariam? Essa é uma mão interessante, né? Tá até salvo aqui, vai pra estudos, né? Será que eu joguei a melhor... Será que eu adotei a melhor linha, né? Será que eu consegui? Desculpe. O pessoal mandando bala aqui. Mandando bala. Fold, fold. Eu esqueço que demora uns minutos pra chegar até a vocalização, né? Às vezes o post parece que se eu tô falando e vocês já estão vendo. Fold. Pro pessoal do time, né? Que tá aí no chat, que tá assistindo. Manda aí como vocês jogariam esse spot. Será que eu ensino vocês a fazer isso mesmo? O pessoal que tá na divisão de base que eu acompanho. Será que essa é a linha mesmo? Acho que é, né? Tem que não só falar, né? Tem que falar e fazer. Então, pra eles é a oportunidade de ver na prática, né? De ver na prática a gente colocando o nosso jogo à prova. Mais um fold, uma mão super forte e acertava o flop, hein? Mais alguns folds. E aí, paciência, né? De novo, paciência. A gente tá aqui com um field com um potencial muito bom, principalmente aqui nessa mesa aqui de 51, nessas mesas de 51 a gente tá com um potencial muito bom, mas até agora não surgiu, né? Já vai surgir. Então vamos ver se a gente tá up. Ó, a gente tá up nessa. Aqui a gente perdeu 125. Quanto que a gente perdeu essa... Ah, no Vala Vala lá, né? A gente perdeu uns dólares lá no Vala Vala. Perdeu um buy-in. Aqui a gente tá 33, então a gente tá razoavelmente up aí. Razoavelmente down, né? Quase um buy-in, assim. 90 dólares. Vamos lá. Tem jogo ainda pela frente.
Tem jogo pela frente, tem jogo pela frente. Fold da Big Blind. A ideia é tomar decisões lucrativas de longo prazo, manter a linha de jogo, né? Seguir executando e já vai ventar, né? Já estar preparado para quando as oportunidades surgirem. Bet, call, river. As double suited, aqui pode ser uma delas, né? O jogador tá bem deep aqui também, a gente pode ter ação. Board onde a gente erra total, né? Então só check mesmo. Não vamos colocar dinheiro nesse pote. Por que não, Eric? Porque vai ser muito difícil de brigar. Pensa você se betar e tomar call. Aqui sim, pote, né? Por que pote? Porque eu acredito que eu tenho muitos draws para cobrar, né? Embora ele não tenha trincas, tem muitos flush draws, paribroca. Então, e river eu vou dar só check aqui e vou ver a ação dele. Ele não apostou no flop. Ele não apostou no flop. Deu só check behind. Aí nesse ele deu call no 10, no as, né? Ele pode ainda ter todos os combos de dama 10. E aí ele resolveu potar no flush. O que acontece aqui, turma? Eu espero que os flush nuts ele aposte todos no flop, tá? Muitos deles, não todos, mas a grande maioria. Só que ele ainda pode ter os flushes em dama jogando assim, pode ter os flushes em valete jogando assim, então a gente tem um fold bem tranquilo nesse river aqui. Não tem nada de hero call. E o nosso amigo tinha uma bela de uma dama lá. Tá certo. Tá certo. Pagou. Sabe como é o nome dessa jogada? É pagou pela bagunça. Se não me engano, eu não sei se esse é o Guto, mas tem o Guto da live, né? O Guto da live, ele aparece na live fazer umas graças. Podia deixar um comentário, podia deixar o like aí, né, Guto? Pelo menos, já que você tá aí pela bagunça, podia ter deixado um likezinho pra nós na live, ajudar a compartilhar, né? Inclusive vocês também, pessoal, quiserem aí nos ajudar. Ele check call flop, aqui eu tenho rap, tenho flush draw, mas eu não vou realizar, eu vou apostar mesmo. Vou pra pot aqui, se ele me voltar, infelizmente eu vou ter que foldar. Então, e não vou blefar no river. Vou só foldar, vou só rivapar. A gente tinha uma mão parecida, embora eu estivesse dominando ele. Uma pena que não vê esse flush, hein, Guto? Aí se quiser deixar, nem sei se o nome dele é Guto mesmo, né? Mas, se não me engano, ele apareceu na semana passada também, cheio de graça. Cheio de graça. É isso. Bora lá, bora pro jogo, né? O jogo é esse. O negócio é trocar ficha e se divertir também, né, Guto? Bora lá. Os caçadores, eu lembro de lives assim que o Baru fazia antigamente, né? Que o pessoal fazia filas e filas pra sentar na mesa pra jogar com o Baru lá. Claro, talvez não seja o caso dele, né? Eu tô só gastando aqui mesmo, comentando. Talvez não seja ali o cenário. Ele tá ali só, nem sabe que eu existo, né? Nem sabe, ele é o padrão. Mas como ele apareceu na live passada, eu suspeito que possa ser o mesmo rapaz. Inclusive jogou durante a semana ali no Kaka Poker. Só tava com uma foto diferente. Dessa vez ele está com a foto dos dólares ali. Open. Vamos fazer um HUzinho então um pouquinho aqui com ele. Será que ele vai nos... O que será que vai acontecer? HU é uma dinâmica... Em HU as dinâmicas vão mudar um pouco, né, turma? Você vai precisar necessariamente fazer algumas adaptações. Adaptações em range de open, adaptações em range de tribet. Aqui eu vou para check só ou bet, deixa eu pensar. Eu vou para check. Eu vou para check porque ele tá meio pela bagunça aqui. Então eu vou para check e vou dar um delay c-bet aqui. Esse não era o turn que eu queria dar delay c-bet, né? Eu preferia dar em copas e diamonds, mas aqui eu ainda vou conseguir uma efetividade ok para esse meio pote. Vai passar a frequência que eu preciso aí. Fold. Eu achei que ele tava para jogo, mas não tá muito para jogo. Um H1 um pouquinho mais tight. Vamos lá. 5, 2 e 6. Eu vou para check, mesmo tendo 5.
E esse 5 aqui ele vai me ajudar a ir de bluff catcher, né? Então esse é o caso aqui. Eu vou apostar. E aí vou ver, será que esse cara tem a capacidade de transformar em blefe? Deixa eu ver. Aqui eu acho que é assim, é um dos boards preferidos para ele transformar em blefe. Duas pontas, overpair, flush draw, pra bet. E aqui eu não vejo como foldar para ele ainda. Principalmente com a note que ele inventa uns blefe. Então assim o fez, né? E contra o Guto não vou transformar em blefe essas damas, não precisa. Só levar para showdown e pegar a informação de que mão que ele estava me pagando. Então no turn ele poderia ter dado raise e acabou que ele deu só call. Olha lá. Ah, foi pego, hein, Guto? Tá no chat sim, hein? Salve, seja bem-vindo, mano. GL aí pra você no seu grind. Espero que... É, espero ter contribuído aí de alguma forma, né? Trocando essas fichas aí pra sua evolução também. Então tá lá, achamos o rapaz. Open fold ainda, triple suited. Achamos o rapaz. As 943. Check, check. Aqui mais um check. E aí, é aquele board interessante, né, do 6-6. Por quê? Porque eu bloqueio as sequências e eu tenho informação que ele tem a capacidade de fazer isso, né? Eu tenho informação que ele faz, né? Que ele dá essas inventadas ali. Já o Guto eu não tenho informação se ele dá essas inventadas ou não, né? Vamos ver aí. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco ele aparece. Talvez ele seja capaz, né? Talvez ele seja capaz. Deixa eu... A última tela não está dando para ver toda. Ah, será que é aqui no alinhamento? Então vou lá, vou puxar mais para cá um pouquinho. E, ó. Open. Fold. Deixa eu ver, será que ficou ok agora? Tem o golzinho com o Guto. Aí. Acho que assim dá, né? Assim fica ok. Só abrir minha tela para fazer um ajustezinho a mais. Essa mesa eu consigo puxar ela um pouquinho mais para cá. Aqui. Agora acho que tá. O Guto saiu. Então. Saiu o Guto. Vamos ver. Vamos achar o Guto aqui agora. Fold. As rei. Nessa mesa a gente profitou, né? $35. Rei open. A gente já vai engatar em uma outra mesa que estiver disponível aqui. Um jogador que com raise razoável. Ao meu ver, a gente tá betando essa trinca por valor, tá, turma? A gente não tá... eu vou dar bet fold aqui, trinca e broca, tá? Eu não vou dar bet all-in, mas porque eu acredito que para ele conseguir me dar raise aqui, vai precisar ser um combo realmente muito forte, tá? Principalmente pelo perfil dele e pela textura de board, que se a gente for parar pra ver, ela é extremamente favorável a mim, tá? Ela é extremamente favorável a mim. Então, eu vou só foldar aqui em paz, bem tranquilo. Betei por valor, para tomar call de draws, tomar call de mão pior, para construir um pote, para as vezes que eu acertar, né? Então, o meu objetivo do bet foi esse, mas quando eu tomei o raise, infelizmente, serão mãos muito fortes ali, né? Em algumas outras texturas, pode ser que ele inclua alguns blefs, mas nessa aqui eu não sei se é o caso. As rei... Vou foldar ainda essa mão aqui, por conta dessa mesa mesmo, vou deixar para abrir nas próximas. E aqui a gente tem um spot interessante com esse rapaz aqui que tá cheio de ficha e tá jogando 78% das mãos. Bora lá. Bora lá. Aqui é 51, né? Então aqui é o jogo da 51, então... O Alcir comentou e não ficou. Agora sim, né? Agora ficou. Era da tela. O Marconi disse que seguiria a mesma linha de bet 1/3, mas foldaria para um check raise do small. HU só contra o botão.
o que acontece ali, né? Talvez, eu não lembro quem que era o cara agora, talvez seja ok ainda, só que quando você folda pra ele, ele pode estar te mandando alguns combos ali, sabe? Que talvez não tenham esse 8, né? Ele pode estar te mandando um pouquinho, alguns combos a mais, uns combos de Flash Rei, com broca, sabe? Então, se for um small blind mais agressivo, aí acaba tendo que dar call. Se for um small blind claramente recreativo, com linhas um pouco mais passivas, dá pra foldar até pra ele, tá? Então, assim, eu não lembro qual o limite que era, provavelmente era nessas mesas ali, mas sim, é bem razoável ali o Marconi. Só que lembra, você tá em SPR1, né? Tá em SPR1, então o seu bet ele compromete muitas fichas, né? Então acaba que você foldar às vezes acaba sendo pior do que dar call. Arrumamos um Ais na mesa 1 e o MP foldou. E a gente tem overpair, flush draw e o par. Contra é um board que, se a gente for parar pra pensar assim, né? Putz, ele acertou muito numa parte do range do oponente, mas aí você olha, quem que é o oponente? Aí o cara é um jogador que joga 74% das mãos, que paga muito, tem um range mega loose. Então, o que acontece, né? Embora já para esse outro jogador, seria um board que deu em cheio lá nele, né? Então ele com certeza teria acertado combos mais fortes. Mas contra esse cara aqui, não. Contra esse cara aí, ele ainda pode estar bem aleatório na mão, né? Então a gente é, mete bala. Claro, com aquela composição, mesmo se acertou bem o range deles, parabéns, né? Vai ser muito difícil de não mandar, né? Aquela composição ali naquele SPR é bem tranquilo, sempre pote. Vai ter um EV bem bom, né? É, como que eu sei isso? É costume de simular as mãos, né? Então a gente simula as mãos aí. E aquele cenário foi simulado várias vezes, cenários muito parecidos, né? Então a gente sabe ter uma noção que o EV de dar pot call é muito bom. Embora algumas vezes vai trombar rei, outras vezes vai trombar só dama 10 com flush mesmo que a gente está matando, né? Então existe sempre um equilíbrio. Então, essas jogadas que acontecem com maior frequência aí, é, que a gente simula, né? Ajuda bastante a ter já deixar mais ou menos uma decisão automatizada. Vou foldar. Na outra mesa eu vou dar check só, né? Então aqui ficou como se fosse uma 2-4, como se fosse uma 2-4, e aqui, ó, e o rapaz ali sentou na nossa esquerda agora. Sentou na nossa esquerda. Mas ele tava na direita, né? Agora a gente vai ter a posição, hein? Ele vai, se ele der call ele, né? Mas na hora do open ali, do steal, na hora de roubar o blind, a gente. Nossa. 20 horas e 11 minutos pra mim. 3 minutos de diferença pra vocês, né? Um pouquinho mais, talvez. Seguimos aqui até o Baruf voltar de Vegas. Nós somos os responsáveis aí, estamos dominando esse canal do YouTube. O que achou? Quem diria, hein? Fold. Aguardamos a volta. Até nem conversei com ele certo pra saber que dia volta, mas eu acredito que pelo menos mais uns 30 dias aí ele não tenha voltado. As Reis 7-3. Daqui é call, né? Daqui é call. Já não muito feliz assim, turma, mas por teoria aqui com certeza não dá pra foldar ainda, né? Então, só não tribetaria por ser uma composição fraca, né? Então tem o rei, tem uma conexão entre o 3 e o 7 aqui que deixa jogável a mão, né? Se você tivesse, por exemplo, um 8 e 3 aí com certeza seria fold só. E aqui é interessante porque, embora pareça que eu possa ter uma equidade boa, então pareça um call bem natural nessa ação, tem um cara para falar no Big Blind, né? Então ele tá apostando contra 2, por esse motivo eu vou só foldar. O jogador ali do MP está apostando contra 2. Se a gente for pensar em construção de ranges, em estratégia geral, a gente consegue observar que é um board onde o MP deveria se betar pouco, né? Então, assim, aqui ele se betou pouco e se betou contra 2. E aí o nosso amigo tinha uma mão
É um duelo, né? Rei 8, 3 e 2. Eu vou foldar, embora eu saiba que por teoria esse rei ainda é call, né? Se você for pensar numa linha GTO e etc. Você vai ter um call ali com o rei 3 e 2, mas realizar na prática eu acho que é um pouquinho mais difícil. Ele vai realizar melhor que nós, então eu vou só foldar. E o Sir disse que a última que eu abri ficou ruim de novo. Ela não ficou bem encaixadinha, né? Mas dá pra ver os stacks ali, né? Acho que tá dando pra ver os stacks ali já. Já tá tranquilo. 6, 2, valete, flush draw second nuts, backdoor flush, par. Quanto um cara bem loose. Vou pra check call, tá? Essa ia ser a estratégia, não iria CBtar não. Então eu iria pra check call. Qual a informação que eu tenho dele aqui? Que valete ele não tem, né? Assim, eu espero que ele aposte a maioria dos valetes. Eu vou dar mais um check, porque talvez ele queira ficar criativo agora, né? Então eu vou pensar um pouquinho, vou dar check call, né? E aí eu vou dar mais um check aqui e vou ver a ação dele. Vou torcer para ele querer, para ele não ter mesmo esse valete, né? Por achar que os valetes ele betaria no flop. Vou torcer para que ele queira talvez inventar. Mas aí, nem a trinca ele valor betou, né? Então, uma linha meio esquisita. Eu esperaria bet dessa mão. Talvez ele ficou com medo de tomar check raise. Eu não sei se meu check raise não tá tão alto. Interessante. Eu ia dar call, né? Ia cair antes ali se ele aposta, porque bem difícil ele não ter apostado, por exemplo. O board vala 6 e 2, né? Ele não é um board onde o meu range tem mãos muito fortes. Não é um board onde eu vou dar muito check raise. Então, não sei o que esse jogador viu, né? Não sei se ele viu fantasma aí. Talvez ele tenha alguma informação minha que daqui a pouco eu dei algum check raise em outro cenário, né? Então a gente também tem que trabalhar com as possíveis notes que esse jogador fez de mim, né? Que ele tem em nós. Então, check. Ele não quis arriscar ter que foldar, né? Preferiu pegar essa free card e acabou conseguindo um valor. Acho bem justo a linha dele de jogo, assim. Embora eu acredite que o bet seja superior, esse check behind dele não tem como ser de todo mal, né? E aí quando... Principalmente se eu fosse over agro. Como eu não sou over agro, eu sou tightzinho. Como eu sou tightzinho, aí essa linha aí... Meio... É ok. Tem EVs melhores? Tem EVs melhores, né? Então... A gente sempre tá tentando procurar os melhores EVs. E o Guto tá barbarizando ali, né? Pegou alguém ali. Alguém tinha flash nuts. Detalhes da mão. Pote. Open. Será que vai vir mais um flush? Ela acabou de fazer um flush em copa. Será que vai vir flush em copas de novo? Open, tribet, call na tribet, régua daqui. Tribet na mesa 2. Credo, o que não teve de ação antes é agora então, né? Esse é o momento. Tribet, forbet. Esse cara não deu nenhum tribet até agora. Será que ele vai dar um tribet fold? Muito difícil, né? Tava pensando talvez ele desse o forbet mesmo, né? E fosse pro jogo aqui com esses 300 blinds. E aqui nesse SPR pegou nós. Os dois pegaram nós, né? Porque eu tenho dois pares aqui e eu tenho que botar 56 pra um pote de 300 e todos. Pote GL aqui. E aqui. Essa eu não sei qual que é a decisão para essa mão aqui. Mas com dois pares, não tem backdoor flush, o board já é straight, um deu bet, um deu call. 56 blinds, caramba. Ai. Qual que é a decisão? 50 para 400. Tem que dar call aqui. Meio chateado, mas tem que dar call. Chovar, né? 50 para 400 ali mesmo que os dois estejam em all-in, é uma odds muito boa. E chamar o dezão, né? Dezão. 8% ali no turn. Turn pra river, né? Mas tava ruim. Eu vou salvar essa mão pra ver, tá, turma? Eu não... Eu realmente, pra mim é... Realmente, pra mim é uma decisão aqui que eu não tinha resposta no flop. Porque, assim...
de verdade, o meu intuitivo assim me diz que é fold no flop, tá? Mas a odds tá me parecendo muito boa contra esses dois ranges. Então, está salva, será calculada, né? Não criamos pânico. Vamos para a próxima aí. E sem e, e depois a gente reavalia, né? Depois reavaliamos. Mas acabou que perdemos o buy-in. Que nada, que nada. Dias melhores virão. Será que pode falar isso? Acho que pode, né? Dias melhores virão. Bora lá. Bem, o pessoal tá mandando bala ali, ó. E é a mão que ele nos tribetou. Talvez essa informação seja interessante de a gente ter, né? As, rei 10, 6 e 7. Quanto será que a gente tem de equidade nesse flop, né? Dois pares. É pouco out, né? É pouco out ainda. Se pensar que alguém já tem um 10 betando, né? Que decisão. Mas é isso, faz parte. Bora lá, bora pra próxima. O que a gente precisa fazer, né, turma? O que a gente não pode deixar de fazer é reavaliar isso, né? A gente não pode, assim, deixar passar batido. Ah, beleza, não tava bem ali, tinha straight, tenho que foldar na próxima. Não. A gente vai lá pra calculadora, vai ver o quanto a gente tinha de equidade, o quanto os ranges tinham, e se a gente consegue com os dois pares ali já são o suficiente para pagar, tá? Então, quais as possíveis mãos que o jogador sai apostando, quais as possíveis mãos que o outro cara dá só call, né? Então, colocar tudo lá no conjunto e ver. Será que a gente tinha ali a porcentagem que precisava, né? Então, como a odds é pequena, como a odds é baixa, eu acredito que tinha. Strad deu raise. Pot. Quando o Guto dá raise aqui e eu tenho essa ação, eu só foldo. Achei que ele era straddle. Então aqui esses ranges aqui eles vão ser diferentes, né? Um clique tribet, um call. Um pouco esquisito. Mas a nossa mão não vai jogar bem aqui com certeza, tá, turma? Bem polarizada ali. Então eu defenderia se fosse open, call, eu daria call. Mas aqui contra todo mundo eu vou só foldar. E aí, como que vocês jogariam aquela mão, né? Esse 9, 10, esse top 2 naquele board. Alguém já calculou aí pra saber quanto tem de equidade? Se alguém já calculou, manda um spoiler, né? Aí o pessoal que tá assistindo depois a live, que com certeza já deixou a curtida ali, com certeza vai poder. Vai poder. Já vai saber, né? Já sai que a informação daqui, ó. Tinha tanto de equidade. Será que o Marconi tá ao vivo? O Marconi resolve as paradas. Quem está ao vivo com o Odds Oracle aí? Vou fazer a chamada, né? Pessoal do time. Me ajuda. Tribet, forbet, all-in. Cheguei à conclusão que para salvar nós hoje vai ser o stack do Guto aqui. Então, Guto, agora é contigo. Fold. Esse aqui não vai dar pra buscar, ó. Esse aqui não vai dar. Aqui nas outras até. Ok, né? Ficou. Mas esses 200 dolinhos ali estão pendurados. Vai ficar pra live que vem, né? Fica pendurado aí 200 dólares. Curiosidade, na live passada eu acho que foi basicamente. Não, foi o dobro disso, up. Na live passada eu fiz, foi a primeira. É a única live que eu lembro o balanço. Nas outras eu não tinha lembrado. Então a gente tem uma gordurinha aí dessas lives. Tem uma gordurinha. Temos uma gordurinha. Não, eu acho que tá uma gordura boa, tá? E aí essa. O Alcir eu lembro, tá em todas as lives também, Alcir. Eu lembro de você, o Alcir. Mas quem que eu vejo sempre aqui? O Werner. O Werner eu vejo sempre também nas lives. O Fred. Tá em todas também. O Alcir, o Fred. O Bruno não me é estranho. O Vini do time. O André eu não lembrava do André. Mas é isso, galera. Agradeço aí por vocês terem
contribuído, né, por essa troca de ideia aí. Agradeço pelo tempo de vocês. O Alcir eu lembro bem, acho que compartilha bastante, né, tá sempre presente aí. Quero acreditar que posso, né, de alguma forma aí tá contribuindo para a evolução, né, de vocês em relação a algumas linhas de pensamento. Então, um detalhezinho que você melhora, né, um aspecto em relação ao seu jogo. Exemplo aqui, o cara tá short, pode dar check, mas é só botar mesmo, tá? Ele vai atolar os flash draws, a sua mão tem valor. Aqui, bet a win, né? Pode estar mandando draws, o SPR tá 4, então só chovar, aqui check. E achamos um bom showdown, né? A gente deu check flop. Esse as aqui, bater 3? Vamos bater 3, só pela bagunça. Esse as aqui, ele é bom pra nós. Então quando esse outro jogador aposta, é um pouquinho desconfortável, tá? Mas a gente tem um call aqui. Pelo menos no turn tem. Pro river a gente já não tem esse call. E aqui só levar pra showdown mesmo, não tem por que blefar, não tem por que tentar usar o 8. Pode ser que ele esteja simplesmente desligando uma mão que ia blefar, né? E aí ele tem esses as e 9 aqui. Eu não daria o call sem o flush, né? Eu acredito que o flush, a broca ali, é obrigatório dar esse call. Vou para uma linha de check no flop, vou ver a ação dele. Se ele apostar, vou foldar. Se ele não apostar, eu vou ter uma linha de bet aqui de 1/3, que com certeza vai passar numa frequência boa aqui. E give up, bet e give up. Ele me pagou com o que? 7-4, dama 7-4, ok. Check, o jogador betou baixo. Essa aqui eu vou foldar na primeira já, tá? Eu não vou dar call com esse flush aqui, vou só foldar. Fold aqui também na mesa 2, e o motivo desse fold na mesa 2 é o short, né? Então uma mão que não vai bem ao win. Então o que eu espero? Que ele chove bastante aqui, né? Ele deveria chovar bastante. Ele deveria chovar bastante, mas... e aquela mão não vai jogar bem. Aqui a gente tem uma oportunidade, né? O pessoal todos estão mais deep, né? Então aqui com certeza é uma oportunidade aí pra gente comprar um stack maior, ir ao win, né? Jogar um pote maior. A live já estamos nos encaminhando pro final. Talvez é pra fazer uma órbita aí, né? Uma ou duas órbitas mais deep stack, ver como as dinâmicas vão acontecer. Então tem esse cara jogando muita mão, tem o Guto ali com bastante ficha, todo mundo com bastante ficha. Então aqui é o caso que eu faço essa adaptação. E aí interessante, né, turma, assim, curiosidade sobre essa adaptação aí de colocar mais fichas. Eu estou colocando mais fichas para jogar Deep Stack em um jogo que ele é de 4 a 5 vezes mais barato do que o buy-in que eu jogo normalmente, tá? Então, no buy-in que eu jogo normalmente ele vai ser $2,50 a $5. Então, esses $200 eles não têm um impacto algum na minha gestão de bankroll, né? Eles também eu não tenho uma relação emocional nenhuma com esses 200 blinds aqui que eu vou pôr em jogo. Então, o que eu observo? Eu acho que é uma estratégia bem legal para você que está começando assim. Putz, se eu estou jogando um limite bem mais barato, bem abaixo do que é o meu limite normal, e eu tenho uma oportunidade de jogar, então aí você consegue sim fazer adaptações e colocar. Agora, eu não vou pegar, se eu ver, por exemplo, se eu ver uma oportunidade lá, que é o caso da 2.5, né? Que é ali o topo do meu bainha, onde eu estou ainda adaptando, os valores eles são consideravelmente maiores. Esse rei de cutoff eu vou foldar, deixaria para B-double. Eu não faria o mesmo movimento na 2.5, por exemplo, né? Lá eu manteria a minha estratégia dos 100 blinds, o jogo que eu domino ali com mais tranquilidade, um field um pouquinho mais duro ao meu ver, pra mim ainda, né? Então, se você tá jogando, por exemplo, eu jogo 50-1 e aí não tem jogo, eu vou jogar 20-40 e tem um cara muito deep lá na 20-40, bom, aí você vai ter naturalmente você tem uma oportunidade lá, porque
Se você perdeu, por exemplo, 200 blinds lá, você não perdeu nenhum buy-in do seu buy-in normal. Então, para fazer a gestão de bankroll, isso é importante. E às vezes é interessante, que você faça isso. Check, check, check. Aqui eu poderia dar check, mas eu vou botar um terço mesmo. Vou botar um terço. É interessante que você faça isso. Por quê? Porque você faz a manutenção do seu bankroll também, tá, turma? Você faz a manutenção jogando um jogo mais barato. Claro, de vez em quando vai tomar um ferrinho também, né? Porque acontece. Mas é uma oportunidade aí que você tem de fazer a manutenção do seu bankroll jogando mais deep. Mas não moda louco, né? Não moda louco. Então, eu estudo o jogo sem blinds deep. É o meu objetivo, tem sido masterizar esse jogo. Aqui Open, o cara tá de tribet, 32 blinds, o outro chove. Tem o As-Suited, tem o Dama-Dama, não sei nem quem é esse cara aqui. Com certeza tem uma linha de bem tanto faz a win e fold. Eu vou só foldar porque é 5 de tribet. Credo, que beleza. Eu tava muito bem aqui, muito mal lá, né? Então, ok. Então, assim, por mais que eu estude esses 100 blinds aí, né, essa região de 100, 150, a gente acaba naturalmente, durante as discussões e vendo teoria, a gente acaba naturalmente aprendendo algumas coisas sobre. A gente acaba naturalmente aprendendo algumas coisas sobre o jogo um pouco mais deep, né? Então eu sei me defender. Agora se você, Eric, mas eu não tenho uma oportunidade lá, mas você não estudou, beleza, deixa eu passar, ué. Vai, anota aí, quem sabe dar uma estudada no futuro, mas não se coloca onde o EV é muito ruim, né? Então, que adaptações que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer adaptações em relação ao pré-flop, as tribets. Algumas composições perdem o incentivo de você tribetar e outras ganham o incentivo. Da mesma forma que na hora de você do pós-flop, algumas composições perdem o incentivo em dar check raise, outras ganham. Então é sempre assim um equilíbrio, tá? O Marconi comentou ali. Valeu, Sir. Disse que vai estar sempre aí. Tá? Show de bola, mano. Seja sempre muito bem-vindo. Fica à vontade. O Marconi na mão do 10-9 precisa de 14% de equidade crua por odds, né? Na simulação temos 21. Olha lá, então a gente tava bem na odds. Tava tranquilinho ainda, pô. E eu tava preocupado aqui. Os caras não se betam muito, mas eu vou jogar de check igual. Torcer pra alguém apostar um flash draw nuts, né? E essa sim, nessa textura de board, eu acho que sim é uma mão que vai querer jogar razoavelmente agressivo. Contra meio pote aqui, acho que a gente tem um call ainda. Call. Por que eu não dou raise no flop, tá, turma? Porque se a gente pensar que de 3 a 9 mudam nuts, vai ter muito turn ruim pra jogar, né? Quando eu dou raise, então ele vai dar bet, vai dar call e vai ter uns turns ruins assim. Então esse é o tipo de mão que, por estar mais deep, sem blinds você consegue muitas vezes encerrar, embora não esse caso aqui ainda é check call. Então você acaba tendo que jogar um pouquinho mais para trás aí pelas dificuldades que tem para realizar no turn. E o Fernandes perguntou como faz para entrar no time. As inscrições estão sempre abertas pelo Instagram lá da academia, tem bem certinho, você preenche a ficha lá de inscrição e eu mesmo entro em contato com vocês para a gente combinar uma entrevista e eu poder conhecer um pouco melhor vocês. Então eu sou responsável aí pela. O Renato ele faz avaliações o Renato e o Baru fazem avaliações das fichas e eu sou, se chegar até mim aí a sua ficha, se você cumprir os requisitos mínimos aí, a gente vai para uma entrevista depois, mas é só procurar lá no Instagram da academia, tá? Que tem bem certinho, beleza, Fernandes? E aí, claro, desde o início, desde que você entra pro time da academia, os primeiros contatos com a parte teórica, com a parte técnica, eles já estão sob minha supervisão aí, então hoje a gente tem conseguido evoluir no que diz respeito a aprendizado, né? Evoluir no que diz respeito ao processo, não só nós como jogador, mas também como instrutores e como time, então a gente já consegue dar um suporte assim bem bacana desde o início, então o pessoal que é do time também
acredito que a gente tem evoluído bem juntos e aí a gente já começa a trabalhar junto desde o início. Então é isso, turma. Hoje ficamos assim, não deu. Pegaram nós aqui. Só quem não levou ficha nossa foi o Guto. O resto do pessoal, todo mundo levou alguma fichinha nossa. Mas foi com certeza uma live super boa, super proveitosa, bacana, divertida de jogar, spots interessantes. Marconi aí, agradeço pelas odds. Quem tá estudando depois já tem a note aí, né? Se discordar do Marconi, bota no comentário, porque esse Marconi não sabe simular. Não, aí quem. Mas é isso, turma. Obrigadão mais uma vez. Agradeço aí pela participação de todos. E quem está assistindo depois como ferramenta de estudo também, agradeço pelo tempo que está disponibilizando. Quem tiver curiosidade para jogar no Kaka Poker, entre em contato conosco ali pelo Instagram, que o suporte vai ajudar vocês, vai dar todos os caminhos aí para poder estar jogando aqui no aplicativo. Tem bastante jogo acontecendo, tá, turma? Tem um jogo aqui, eu só botei mesas que não estão cheias, ó, e o jogo tá pegando. Se você exibir todas as mesas aqui, vai ter muita ação, da 5,10 até a 2,400. Então é isso. Entre em contato lá com o suporte que eles vão poder ajudar vocês. No mais é isso, nos vemos na quarta-feira que vem. E valeu, GL a todos.